Estamos aqui com mais um The View is Coming e eu sou a Débora e eu estou aqui com a Natasha. E hoje a gente vai falar sobre o livro e o filme Slam, que o livro é de autoria do Nick Hornby. Nick Hornby? Nick Hornby. 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 Isso, Hornby. Hornby. E eu vou falar sobre o filme, que ele foi lançado em 2017 na Itália e por direção da Andrea Molaioli. E o filme conta sobre a história do Samuel, que é um menino de 17 anos, e ele tem como paixão andar de skate. E aí, a primeira impressão que você tem nas primeiras cenas do filme é que o filme vai falar bastante sobre skate, que vai ter essa introdução, tem uma introdução rápida, né? Mostra aí as cenas dele fazendo várias manobras. E aí você fica com a expectativa de que vai vir mais skate pela frente. Só que a partir do momento que, na verdade, para de mostrar o skate e aí começa a trama que, na verdade, se discorre sobre o romance que é dele com a Alice, que é uma menina também da idade dele, 17 anos, e ele conhece aí numa festa e mostra assim uma menina de classe média alta e diferente assim do mundo dele, né, um pouco mais patricinha. Enfim. E aí eles começam nesse romance e aí a trama vai totalmente para esse enfoque, né, do romance dos dois. E é muito interessante, assim, porque o skate ele funciona como uma espécie de pano de fundo da narrativa, assim. Então, o filme, ele na verdade é inspirado num livro de 10 anos antes, de 2007, escrito pelo Nick Hornby. E aí no livro fica muito mais evidente essa relação com o skate, e ainda que o skate seja um pano de fundo, ele é utilizado principalmente no livro, né, e isso fica um pouco mais ameno, né, ao longo do filme, o skate como um dos vínculos com a questão da juventude. Tanto que, né, é sobre gravidez na adolescência, basicamente a história, e a partir do momento em que o Sam, né, que o nome é Samuel, mas ao longo de todo o livro, de todo o filme é só Sam, né? A partir do momento em que eles têm o filho e que a Alicia fica grávida, enfim, o skate simplesmente desaparece, né? Então, puxa, de repente é como se o desaparecimento do skate implicasse o desaparecimento da juventude, né? Por uma série de obrigações repentinas e abruptas, digamos assim, que apareceram na vida deles, né? Principalmente do Samuel, né? Que é o narrador. E daí a partir daí a trama, quando ele descobre que a namorada dele vai estar grávida, e aí a trama começa a ter um tom mais de drama familiar, aí mostra toda a estrutura que ele vem perpetuando da família, que a família, a mãe engravidou cedo, aí separou do pai, e daí ele vai como se isso fosse o fim da vida dele também. Então mostra aí um drama que é a família sem essa estrutura tradicional, convencional. E aí ele se sente um pouco pressionado, porque daí ele fala, putz, eu queria continuar o meu caminho para o skate, né, que mostra aí o ídolo dele, o Tony Hawk, que ele tem um pôster na parede do quarto, daí ele conversa, aí mostra os momentos difíceis, que daí ele descobre que vai ser pai, e aí ele faz uma conversa aí com o Tony Hawk, e até tem uma aparição do Tony Hawk no filme, que ele tá sozinho lá na pista de skate, o Samuel, e tenta fazer a manobra do Tony Hawk, que é uma manobra famosa dele. E aí ele não consegue e cai, e quando ele olha pra frente aparece o Tony Hawk lá. Mas aí basicamente é só isso que o Tony Hawk faz no filme. Não tem essa importância que tem no skate, na realidade. E aí mostra esse dilema que ele enfrenta, né? Que ele se sente pressionado de ser pai e de continuar com o sonho da vida dele, que é ser skatista.
E no livro, como o Nick Hornby é um autor assim, muito da área dos esportes, mas mais para o futebol, né? Que tem o livro clássico dele, que inclusive a gente já fez uma review aqui no canal sobre o Febre de Bola, né? Que é a autobiografia dele de 1992, em que ele fala muito dessa relação dele com o Arsenal e tal, né? Como ele é um autor assim, que também escreveu bastante, muitas crônicas para o The Guardian e outros jornais sobre futebol, essa questão do esporte ela acaba margeando também em alguns momentos. Então, assim, em todos os livros dele, em todas as obras, produções, mesmo os filmes, tem um vínculo que lá pelas tantas aparece o futebol, né? No caso do slam, que o foco é o skate e essa questão da juventude, né? Que inclusive numa das entrevistas do Nick Hornby para o Google Talks, ele fala algo do tipo, minha ideia veio porque ele mora muito próximo ao estádio do Arsenal, né? Que hoje é o Emirates, e aí nessas redondezas ele viu um jovem casal carregando um carrinho de bebê e daí veio a ideia dele, né, de escrever um livro sobre essa questão da juventude. Então, o que seria, né, uma modalidade jovem? O skate, né? Então, pensando que ele escreve em 2007, o Tony Hawk aparece como grande ídolo do Samuel e, curiosamente, nas passagens de Febre de Bola e em outros textos, não Febre de Bola, aliás, porque Febre de Bola, Thierry Henry nem estava no cenário ainda, né? Mas posteriormente em outros textos, o Nick Hornby deixa muito evidente o apreço que ele tem pelo Thierry Henry. Curiosamente, TH, assim como Tony Hawk. Então, é muito pouco provável que isso seja uma coincidência aleatória, assim. Então, ele pega um ídolo do skate, né, que tem uma série de videogames e que possivelmente seja um ídolo dessa juventude dos anos 2000, e faz uma relação, assim, muito direta, e quem já leu as coisas do Nick Hornby, isso fica mais evidente, essa relação com o Thierry Henry. Porque ele basicamente adora a passagem, né, que o Thierry Henry foi descoberto pelo Arsenal, né, numa dessas passagens. E ele adorou toda essa passagem, os feitos do Thierry Henry no Arsenal, né, enquanto um grande torcedor, enfim. E nesse sentido, essa questão da construção da juventude, né, porque vamos pensar assim, o Nick Hornby escreve em 2007 e, claro, o filme é um pouco distinto, porque daí é um adolescente já no ano de 2017, então a gente está falando de uma década, né? E os estilos acabam, querendo ou não, variando nesse meio tempo, né? Tanto que talvez daí, né, uma certa distinção, até porque o Nick Hornby, ele centra no norte inglês, né, o bairro, no norte de Londres, aliás, e o filme, tanto que começa no Coliseu, né, eles andando com skate na rua lateral do Coliseu, que é muito legal. Mas o Nick Hornby, mesmo sendo já, não exatamente um senhor, mas não era um adolescente quando escreveu o livro, ele consegue ambientar muito bem, né? Então ele se utiliza dessa modalidade, que seria uma modalidade jovem, que é o skate. Ao mesmo tempo, ele faz uma série de referências no filme, que eu até estava descobrindo, né? Eu sou 2 anos mais velha que o Sam, então eu reconheci muitos aspectos da adolescência, do que era comum na minha adolescência, na adolescência do Samuel, que é, por exemplo, a referência ao filme Donnie Darko. Então a Alicia tinha um cartaz do filme Donnie Darko no quarto, a própria referência ao álbum American Idiot, do Green Day, as bandas como Coldplay, Arctic Monkeys. Então, assim, ele ambienta muito bem o que a gente poderia pensar como um estilo cultural desses jovens, né, desses adolescentes, e que condiz muito, né? E eu que era adolescente naquela época, reconhecia alguns desses aspectos, isso foi muito legal, né? Já do filme, ele não mostra toda essa ambientação, né? O Samuel, o Sam, na verdade, ele não mostra toda essa diversidade aí de referências dessa época e mostra aí um adolescente de 17 anos em 2017. E aí uma das críticas do filme foi que o filme foi um pouco raso em questão do enredo, de direção, enfim, foi um pouco fraco e infantil, assim, a questão de não só ter aquela trama pro romance, não enfatizar tanto o skate, não enfatizar tanto a importância do Tony Hawk, que apesar de ser um ídolo para o Sam no filme, não teve tanta importância. E aí ficou aquela história assim, poxa, acho que o livro deve ser mais legal. E o livro e também tem outra coisa, né? Porque o filme
como é de 2017, até fica evidente a questão do celular, né? O smartphone, as mensagens, enfim, né? Essa vida textualizada, digamos assim, né? E o Nick Hornby, talvez ele tivesse essa necessidade exatamente por ele ser mais velho. Então, puxa, vou ter que trazer as referências aqui para dar um tom. É realmente o Sam que está narrando, né? E aí uma outra coisa bem legal também, né? Que no filme se manteve, não dá para chamar exatamente de flashbacks, assim, mas é algo como a ida do Sam ao futuro. Aí ele meio que vê o que acontece, assim, como se ele acordasse, subitamente estivesse no futuro, não sabe o que está acontecendo, né, porque está totalmente diferente, e aí depois ele volta tudo ao normal, e aí ele já sabe o que aconteceu, né. Isso, é como se fosse uma visão, né, aí a gente até estava conversando, achou que era bem parecido, assim, a referência que a gente trouxe foi do efeito borboleta, do filme, que é esse aspecto, né, de você já prever o futuro ou então de repente acordar já tá lá no futuro. E foi uma similaridade que a gente achou ali do filme, mas ficou um pouco confuso, a gente não sabia se era realmente isso, pelo menos a minha opinião, eu não consegui detectar se realmente era uma visão ou se era um sonho aleatório, como se fosse um déjà vu. Exatamente, fica muito aberto isso, né? E no livro acontece a mesma coisa, porque daí subitamente ele está narrando, porque basicamente assim, o livro é a narrativa do Sam aos 18 anos, falando sobre esse momento quando a namorada dele fica grávida. Então assim, ele tinha uns 16 para 17 anos e ele está aos 18 narrando, né? Não é exatamente uma narrativa memorialística, né? Mas é em retrospectiva. E aí subitamente lá pelas tantas ele está no futuro. E aí, num desses momentos, está lá o filho dele, ele não está entendendo nada, né? Daí ele até comenta, nossa, mas tinha um pôster do Donnie Darko aqui, que era o quarto da Alicia, né? E agora tem uns ursinhos de pelúcia, o que aconteceu? E aí tá a criança ali, daí ele descobre, né, que é o filho dele, enfim, né? Ao passo que daí no efeito borboleta, que é mais ou menos do mesmo período, né? Talvez um pouco anterior, o Ashton Kutcher, ele voltava ao passado para tentar corrigir e ficava indo e voltando. Exatamente. É algo parecido, só que às avessas, né? Porque daí ele ia pro futuro e não sabia o que estava acontecendo, assim. E até um outro ponto, que eu não sei se foi exatamente esse o objetivo, mas que dá pra gente até refletir sobre, no filme isso fica menos evidente, né? Mas no livro é muito comum, porque assim, o livro de cabeceira do Samuel é a biografia do Tony Hawk. E ele tem um pôster, então assim, é muito comum haver diálogos entre ele e o Tony Hawk. Então há muito dessa coisa do imaginário. Então é algo que dá pra gente pensar nesse sentido, da questão do esporte, do próprio ídolo esportivo, que a gente pode pensar como uma possibilidade, principalmente no livro, né, e que fica um pouco mais ameno no filme, é a questão da relação que o Samuel tem com o Tony Hawk, né? Então ele não conhece esse ídolo dele pessoalmente, mas o livro de cabeceira da cama dele é a biografia do Tony Hawk, ele tem o pôster, e ele trava diálogos longuíssimos, né, com o Tony Hawk, diálogos de cunho imaginário, e sempre fica nessa... Puxa, até que ponto, será que há algo de sobrenatural mesmo? Ou a gente está falando muito dessa questão da imaginação? Né? É verdade. Eu senti esse tom no filme também, do imaginário. E ele também não fica tão enfático esses diálogos, mas existe, sabe? Como se fossem umas crises existenciais, daí ele vai lá e conversa com o Tony Hawk, entendeu? Mas foi bem esse aspecto mesmo que você falou, dá pra perceber, que fica um pouco meio... tá acontecendo. É bem isso, o que tá acontecendo. Aí você meio que se confunde ali, o que é real ou não. E aí, de repente, dá pra gente pensar nisso como, de certa forma, a representatividade desses ídolos esportivos, né? Que daria pra gente margear um pouco isso. Porque, basicamente, assim, numa dessas crises existenciais, digamos assim, ele pergunta pro Tony Hawk, e aí o Tony Hawk fala, veja, nunca é da forma como nós esperamos que seja. E ele pede uma série de conselhos, porque até não é exatamente o sonho, mas uma perspectiva de vida do Sam é se tornar um skatista profissional. Tanto que a referência é o Tony Hawk, né? E no filme, assim como, de certa forma, no livro também, meio que aponta para isso, né? Muito embora ele vá fazer a faculdade, outra coisa e tal, mas é como se ele abandonasse isso porque a Alicia ficou grávida, né? Então, ao mesmo tempo, dá pra gente pensar essa representatividade do ídolo esportivo, né?
Então, puxa, eu miro numa referência, que nesse caso é o Tony Hawk, que vai ser para minha vida. E no caso do Sam, isso vai se modificar, né, um pouco. E aí também um outro ponto que dá pra gente pensar sobre isso, e aí pensando no traço do Nick Hornby propriamente dito, né. Uma das escritoras-chave, assim, para pensar a obra do Nick Hornby, que influenciou ele diretamente, é a Ann Tyler, né, que é uma norte-americana, e que basicamente ela trata muito desses dramas familiares, né, tanto que a obra de referência do Nick Hornby em português brasileiro é Almoço no Jantar da Saudade, né? E daí tem o livro na versão portuguesa que seria Jantar no Restaurante da Saudade, em que ela trata basicamente desse drama familiar, né? E de famílias que não são exatamente aquele padrão da propaganda de margarina, etc, né? E o quanto os filhos, né, presentes nessa família podem se dar bem, né? Não é uma norma. E o Nick Hornby, ele trabalha muito com isso, porque os pais dele se divorciaram, e isso aproximadamente em 1968, quando ele tinha uns 10 anos de idade, 68, 69, fins da década de 60, os pais dele se separam, e ele sofre muito com isso. E tanto que uma das iniciativas dele me parece ser sempre essa retomada. Veja, as pessoas podem sim seguir bons caminhos, ainda que a família seja, entre muitas aspas, desestruturada, né? Porque o fato de não ser o equivalente a um comercial de margarina não significa que seja desestruturada, né? E acontece muito isso no livro, porque qual é a crítica que me parece do Nick Hornby, né? Os pais da Alicia são apresentados como intelectuais. Então, puxa, né? O pai dela, se não me engano, ele é professor universitário, então você espera alguém esclarecido. Mas o comportamento deles em relação a essa questão da gravidez na adolescência, a vida em si, é muito retrógrada. Ao passo que a mãe do Sam, que também ficou grávida na adolescência, tanto que a mãe dele tem 32 anos, e ele tem 17, assim, até muito bacana. Eles acham que, a maioria das pessoas acham que são irmãos, enfim. E há uma crítica muito forte, pensando nessa visão retrógrada dos pais da Alicia, em relação à família do Sam, né? Veja, você está fazendo igual a tua mãe, qual é a perspectiva de futuro, né? E a própria Alicia não tem exatamente, não que ela não tenha uma perspectiva de futuro, mas ela não tem a perspectiva que os pais esperam. Ela não quer fazer exatamente faculdade, enfim. Ela quer descobrir coisas sobre o mundo, né? Que não estão exatamente nos espaços letrados, né? Isso... E no filme fica bem evidente essa cena que você falou aí, que o autor faz uma crítica aos pais da Alicia, que teoricamente seriam a família convencional e certinha, né? Durante um jantar que eles estão tendo ali, e aí eles estão discutindo sobre quem que vai ficar, como que vão ficar depois que o bebê nascer, né? Se eles vão ficar na casa dos pais, se vão ficar na casa da mãe do Sam. E aí, só que a discussão começa a virar uma briga muito calorosa, e aí a mãe do Sam também estava no jantar, chama ele no canto e fala... dá um jeito aí, e mostra que ela é um pouco mais sensata que os pais, que teoricamente, né, são mais certinhos, tradicionais, e sabe lidar com a situação. Fala, olha, vai morar com eles, não deixa a Alice sozinha com eles, porque, coitada, ela vai pirar, né? Teoricamente foi isso que eu entendi da cena. Então fica bem evidente, eu achei bem legal que você mencionou isso no filme. Fica bem claro essa crítica aí aos pais que, né, não correspondem tanto, eles têm um pensamento retrógrado à gravidez da filha, que é uma gravidez precoce. Não, e pra piorar, eu não sei se você se lembra daquela cena, porque pra piorar toda a situação, né? Então já tem essa coisa do Sam tá repetindo toda a história da família, né, dele, enfim. E aí, quando eles descobrem, né, que a Alicia conta que tá grávida, os pais batem lá na porta da mãe dele, e aí ela tá com um namorado novo, e daí sai o cara de roupão, assim, daí ficam se olhando, essa família que você vai entrar. Então, assim, fica não exatamente na sutileza, porque os pais da Alicia, e acho que tanto no livro quanto no filme, não são nada sutis, assim, eles são super... E um outro detalhe, né, dentro dessa lógica é a família do comercial de margarina, né? Os pais da Alicia são super infelizes, né? E eles, tipo, permanecem juntos e claramente, assim, em várias discussões, eles permanecem juntos por causa da filha, porque eles têm uma filha, né? E aí, de certa forma, né, aquela reflexão do drama familiar, né? Até que ponto eu sacrifico a felicidade enquanto casal, enquanto pessoa, né? Indivíduo individual,
por conta de manter uma família de aparências, né? Porque basicamente ninguém é feliz naquela casa, né? Assim, é mais ou menos essa a mensagem. Bom, se você gostou, dá um like e espero que tenha gostado.